Se eu tiver tido. Ok, estamos todos aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos chegando. Boa tarde, pessoal. Chat. Muito bom. Vamos começar, então? Vamos começar? Posso? Claro, fica à vontade. Sejam muito bem-vindos. Estamos aqui reunidos para o nosso primeiro webinar, nosso painel de infraestrutura ótica com microtecnologia. Nós, da Dura-Line, aqui estamos muito felizes em promocionar esse evento, trazer aqui 2 engenheiros especialistas da Dura-Line, já com muita experiência em microtecnologia, 2 convidados muito mais que especiais aí, né? O Marco e o Zé, da Tecnexus e Empretec, para conversar um pouco. A ideia aqui hoje não é focar muito na apresentação, a gente quer muito mais ouvir um ao outro, né? Trazer as experiências, os projetos que todo mundo nessa sala já viveu, experienciou e o que aprendeu com eles, tá? Fiquem à vontade para usar o chat quanto quiser. A gente vai sempre olhando as perguntas, sempre interagindo bastante. E assim a gente começa. Se a gente puder, então, começar da esquerda para a direita nas câmeras com as apresentações, acho que pode funcionar bem. Se quiser começar, Marcelo, por favor. Boa tarde, pessoal. Marcelo Oriani. Eu sou o gerente de planta da Dura-Line no Brasil, responsável pela planta projeto da nova fábrica e estou aqui hoje com vocês para tentar discutir um pouco sobre a infraestrutura, sobre as novas tendências para microtecnologia e temos o prazer aí de receber os nossos convidados para discutirmos um pouco a respeito disso. Tá? Segue você, então, Zé Carlos. Bem, José Carlos, da Empretec, a gente tenta ajudar nessa live que nós estamos fazendo para discutir cases que podem ser interessantes nos problemas de sopramento, nos problemas de vala, nos problemas de microtecnologia, aquelas soluções que vão reduzir custos e vão introduzir a nova tecnologia de microcabo, microduto, para menores custos de implantação do que era antigamente com os dutos grandes e os cabos mais grossos. Né? Só isso. Boa tarde, pessoal. Eu sou Marco Antônio, eu sou diretor comercial da Tecnexus. A gente tem vivido aí, lidado com a tecnologia de microdutos desde 2010, tendo implantado aí inúmeros projetos, principalmente no ambiente industrial, mas também para operadoras no ambiente de cidades. Então, hoje, nessa live, a gente quer trazer para vocês um pouquinho da experiência vivida e aprender também, trocar com vocês informações que possam ajudar vocês que estão do outro lado e também contribuir aqui com a continuidade do nosso aprendizado. Boa tarde, pessoal. Eu sou Evelyn, engenheira da Dura-Line. Trabalho aqui com o Marcelo. E é um prazer receber aí nossos convidados, José Carlos e o Marco. Acho que a gente já pode começar. Como o Rafa comentou, a gente vai fazer disso mais um bate-papo, né? A gente vai conversar, não vai ser uma apresentação de produtos. Então, eu gostaria aqui de iniciar a apresentação, tá? Gostaria que o pessoal que tiver pergunta, que deixe as perguntas aqui no chat, tá? A gente vai ir respondendo essas perguntas durante o nosso fórum. Vamos também colocar aí
algumas informações para vocês. Então, vamos fazer desse evento bastante interativo para vocês, tá? Depois, no final, a maioria das perguntas vão ser respondidas, né? A gente tem um período aqui que a gente separou para fazer isso. Então, eu quero abrir essa conversa pedindo a participação de vocês, tá? E gostaria que vocês fiquem à vontade a também direcionar as perguntas para os nossos convidados, tá? Eles estão aqui para ajudar a gente nesse momento e aproveitem, tá? Então, iniciando a microtecnologia, tá? Ela veio aí atender uma demanda, tá? Que a gente precisa de aumento de consumo de banda, que a gente está passando por um momento que dessa necessidade de aumento de rede, né? A nossa vida diária hoje, ela precisa que as conexões sejam mais confiáveis, tá? E quando a gente fala de crescimento de rede, a gente sempre fala de aumento de fibra ótica, tá? E com o aumento de fibra ótica, a gente precisa de outros caminhos para a implantação dessas fibras, né? Dentro dessa solução da microtecnologia, a gente tem aí o pilar, que é o microduto, o microcabo e uma instalação por sopramento, né, desses microcabos. Então, por isso que a gente trouxe aí o Zé e também o Marco Antônio para falar das instalações dentro da microtecnologia, tá? Como a gente falou, a gente vê que com esse aumento da demanda que a microtecnologia é uma solução que pode ajudar muito a gente a conquistar espaços que antes teríamos muitas dificuldades de estar, né? Então, quando a gente fala de crescimento de rede aérea, a gente tem uma dificuldade ali por conta da quantidade de cabos que tem no poste, quando a gente fala de crescimento. Na rede subterrânea, a gente sabe dos problemas que a gente enfrenta aqui no Brasil. A Dura-Line, ela está no contexto de criar esses caminhos, tá? Então, seja numa rede metropolitana, seja num backbone, seja numa conexão entre antenas, né? Indoor, seja uma rede em campus, a Dura-Line, ela vem para ajudar a construir esse caminho, tá? Dentro dessa estrutura, tá? Dentro dessa estrutura, os produtos aí que a gente atende são os microdutos. Dentro desses microdutos há configurações, N configurações, seja ele um microduto flat para ser enterrado, ou um microduto aí para ser instalado via método não destrutivo, tá? A gente consegue ter esses produtos para atender aí a questão dos microcabos, certo? Eu queria que o Marcelo falasse um pouquinho para a gente sobre os microcabos. Marcelo. Ok, pessoal. Na verdade, nós hoje gostaríamos de falar sobre essas novas tendências, e uma das tendências que fortalece essa novo tipo de instalação é o desenvolvimento dos microcabos, que foram objeto aí de estudo das companhias hoje que estão instaladas aqui no Brasil, ou cabos importados, que são os cabos com diâmetros de menores proporções. São cabos um pouco mais sensíveis, cabos mais direcionados a utilizar o espaço interno dos cabos para aumentar o número de fibras disponíveis. E esses cabos, eles estão disponíveis com uma proteção mecânica um pouco inferior à proteção mecânica originalmente falando de cabos convencionais. Justamente para dispor mais espaço para a utilização de fibras. Então, conseguir uma concentração maior de fibras, conseguir uma aglomeração de fibras com diâmetros menores. Porém, esses cabos, eles têm uma proteção inferior às proteções convencionais,
o que necessita que eles sejam protegidos pelos microdutos. Os microdutos vão fazer a proteção mecânica dessa nova tecnologia. E como nós podemos ver nesses slides, a gente consegue ter uma concentração maior de fibras com um diâmetro menor. Assim, a densidade de fibras, a distribuição de fibras numa determinada região pode ser aumentada. Tá? Dando sequência aqui dentro do pilar da microtecnologia, a gente vai falar aí das microvalas, né? E aí eu queria que o Marco Antônio explicasse um pouquinho do conceito de microvalas. Pode, Marco. Perfeito. Então, pessoal, a gente hoje, em termos de instalação, temos utilizado aí dois tipos principais de valas, né, em se tratando de valas. A microvala e a minivala. A minivala, até pela norma brasileira e também mundial, ficou caracterizada como uma vala no entorno de 5 centímetros de largura por 40 de profundidade. Então, essas são as minivalas, né? Aqui no slide está a microvala. Então, a microvala, a gente tem trabalhado com ela em torno de 1,8 centímetros de largura, 1,8 a 2 centímetros de largura, com 40 centímetros de profundidade, até 40 centímetros de profundidade. Por que essa largura, essa dimensão e essa profundidade? A ideia mundial e também no Brasil é que, com uma profundidade de até 40, você não atingiria a primeira interferência de mais baixo risco que a gente encontraria nas cidades, que seria o ramal de água para atendimento ao usuário. Tá? Então, essa é a ideia da questão da mini e da microvala em termos de profundidade. Não atingir a primeira interferência. O que acontece na prática, nas cidades brasileiras, é um pouquinho diferente. Às vezes, na Europa e em outros países, isso é muito bem definido em termos de colocação. Aqui também as nossas normas são boas, mas do ponto de vista de implantação, existe muita irregularidade de dutos colocados com uma profundidade inferior a esses 60 centímetros, por exemplo, que seria o ramal de água. Se eu corto a 40, eu não atingiria esse ramal de água. Para minimizar isso, o que a gente faz, do ponto de vista de instalação, é iniciar a atividade com georradar. Então, a gente faz um georreferenciamento, um georradar sobre o solo. Esse georradar, ele pega interferência de até 2 metros de profundidade, e você consegue se livrar aí de cerca de 90% dos possíveis problemas que você encontraria. Eu digo por que 90%? Porque mesmo o georradar, ele é interpretativo e você precisa fazer realmente uma boa interpretação do que está debaixo do solo. E disso depende aí a sua assertividade ou não em termos de corte, tá? Mas um ponto importante da microvala e da minivala ou um dos pontos importantes, né, é a questão do baixo impacto ambiental e da velocidade de implantação dessa vala. Pra vocês terem exemplo, uma microvala, né, feita na cidade, sem interrupção completa da rua, você consegue fazer aí em torno de 150 metros a 200 metros por dia em zona urbana. E quando eu estou em rodovia, eu consigo fazer 500 metros por dia, aproximadamente. Eu estou falando de corte, lançamento do microduto e fechamento da micro ou da minivala. A minivala, então, e quando se trata de ambiente onde você não tem asfalto, o rendimento dela é fantástico, porque isso às vezes acontece dentro das empresas, né? Você consegue fazer aí minivalas, 2 quilômetros de minivala pronto e acabado em um dia dentro de uma empresa. Isso é uma implantação, assim, fantástica, com um número de pessoas reduzidos e um baixo impacto no ambiente. Correto, pessoal? Corretíssimo, Marcos. Isso aí, Marco. E é importante, em cima da sua fala, justamente 2 pontos que nós declaramos sempre uma grande importância, e que é voltar a falar sobre
o georradar, né, fazer o levantamento. Certo. É muito importante que seja feita com uma boa qualidade, um bom serviço, porque isso vai diminuir muito os custos da obra. E o outro ponto é toda a parte de custo intangível que a gente não consegue, na verdade, não dá para você colocar na ponta do lápis, que é a vantagem de você ter uma obra que possa começar e terminar num mais curto espaço de tempo. Então, isso é muito importante também, é um ponto bastante relevante. E sempre lembrar que as boas práticas de instalação tem que voltar à tona aí no nosso mercado, né? Porque a microtecnologia depende de uma boa instalação e de uma boa supervisão. Bom, eu queria que... eu acho que mesmo, é importante, Marcelo, essa questão bem da lembrado. qualidade é importante, né? Quando a gente faz uma obra dessa, a gente precisa começar ela com qualidade. Marco, eu queria que, se você puder, por favor, falar um pouquinho para a gente da diferença dos cortes, né? A gente tem máquinas diferentes, como vocês podem ver na apresentação, essa máquina que tá sendo apresentada, ela é uma máquina pequena, frente a esse tipo de máquina, que é uma máquina mais robusta, né, para o corte. Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho da diferença, por exemplo, do disco, né, do disco de corte aí, qual a diferença entre uma máquina e outra máquina? Perfeito, bem colocado aí, Evelyn. Para fazer a mini-vala, principalmente quando a gente está fazendo a mini-vala, não sendo em asfalto, a gente usa uma máquina de discos com bits, tá? O disco com bit, ele me permite abrir essa vala, essa mini-vala, no entorno de 5 centímetros de largura. Eu consigo cortar grandes extensões aí, muitas vezes dentro de indústria ou dentro de estradas rurais, com facilidade usando o disco com bit, pela espessura dele. Quando eu falo de microvala, eu já vou trabalhar com um disco diamantado. É um corte mais fino, um disco diamantado que ele corta o asfalto, porque na maior parte das nossas cidades, debaixo do asfalto existe paralelepípedo. Então, quase que 90% das nossas cidades aqui no Brasil, debaixo do asfalto nas cidades, tem o paralelepípedo. Então, eu tenho que trabalhar com disco diamantado, porque esse disco diamantado consegue cortar também o paralelepípedo que ali se encontra. Porque se eu trabalhar com disco de bit na cidade e houver presença de paralelepípedo, o que acontece é que o bit arranca o paralelepípedo e não corta ele, abrindo um buraco muito maior do que o que eu gostaria em termos de vala. Então, a minha recomposição não vai ficar uma recomposição perfeita, precisa, e vai ser exigido, obviamente, pela autoridade municipal, o recapeamento da rua. Porque interessante, do ponto de vista de microvala e de minivala, é que hoje, e cada dia mais, as prefeituras estão facilitando, à medida que elas vão conhecendo a tecnologia, a liberação de licenças de obras. No primeiro momento, que a gente começou a apresentar isso, era exigido o recapeamento da rua completa, assim como é na questão da vala convencional. À medida que as prefeituras estão conhecendo, que a engenharia da prefeitura está conhecendo sobre a obra, ela não só está optando por esse tipo de obra, pedindo para que seja feito dessa forma, já que ela não exige, mas te dando benefícios que são o de recapear somente o ponto onde você fez o corte. Então, isso tem acontecido conosco. Aconteceu no Rio, aconteceu em Belo Horizonte, agora estamos numa obra de Montes Claros, também numa obra no interior de São Paulo. O recapeamento da microvala sendo feito somente sobre o 1,8 centímetros de corte. Esse é um ponto interessantíssimo, né? Quando a gente fala, então, Evelyn e todos os convidados aí de uma maneira geral, a gente falando da micro e da mini vala, o que a gente está fugindo é o seguinte: eu estou fugindo de uma obra que me abriria uma vala de 40 centímetros de largura por 80 de profundidade, para abrir uma vala de 1,8 por 40 centímetros de profundidade. Então, imagina a movimentação de terra que eu teria no primeiro caso, que eu deixo de ter no segundo caso.
impacto para as pessoas, impacto para os comércios que a obra está ali passando. Um ponto interessante da gente trabalhar ali na rua, próximo das pessoas, né? Que às vezes os moradores, a gente estava fazendo um corte, e a pessoa nos abordava e perguntava para a gente, nossa, mas obra novamente na porta da minha casa? Vocês vão ficar aqui 1 mês, 2 meses? E a gente falava, não, é questão de horas, senhora, senhor. Ela falou, eu não acredito. E algumas horas depois, a gente já tinha passado com a máquina na porta da garagem daquela pessoa, já tinha sido recapeado, ela chegava até a gente e nos agradecia, falou, puxa vida, finalmente apareceu alguma coisa que nos protege enquanto cidadãos aqui na cidade, né, que não vai ter obra de novo toda hora na minha porta. É uma coisa interessante nesse sentido. Bacana. A gente tem algumas perguntas aqui. Não, pode continuar, Marcelo, fica à vontade. Não. Justamente ao ponto onde a gente entra na questão do valor agregado dessa obra, né? Que esse custo que você tem numa obra de longa duração, na microvala, na minivala, você tem uma vantagem incomensurável nesse quesito. Justamente o que o Marco acabou de nos passar. Pode ir, Evelyn, você ia responder. Sim, eu ia direcionar um questionamento aqui da Ana Carolina Oliveira, onde ela diz, ela quer saber qual que é o peso que pode passar em cima dessa minivala. Excelente pergunta, Ana. Na verdade é o seguinte, interessante que eu vou te responder de uma outra forma, mas vou te dar também uma noção de peso, tá? A minivala, isso é um ponto fantástico, né? Que o pessoal sempre me questionou desde o início de implantação da tecnologia aqui no Brasil que nós vivenciamos. Poxa, mas é tão raso, 40 centímetros, isso não vai ficar frágil, isso não vai acontecer um rompimento com facilidade? Essa é uma dúvida constante. O que acontece é o seguinte, vamos pensar na questão de esforço, né? A pressão de um veículo pesado passando sobre o asfalto é uma relação da força com a área. Pressão, força em relação à área. Só que a área de exposição da minivala e da microvala, 2 centímetros ou 5 centímetros, é muito pequena. Então, praticamente, chega-se uma pressão muito pequena sobre o microduto que ali está diretamente enterrado. Diferente de uma vala de 40, se a gente imagina o pneu de uma bicicleta, né? Quando eu penso numa microvala, ela é mais fina do que o pneu de uma bicicleta. Então, o pneu da bicicleta, se ele estiver andando em cima da vala, se é que isso fosse possível, né? Ele estaria sendo apoiado pelos dois lados do asfalto que não foram cortados, né? E o esforço não chegaria para o microduto que está ali debaixo do solo. Em termos de peso, para vocês terem ideia, pode-se passar caminhões de 40 toneladas sobre o asfalto, sobre o piso acabado, que o esforço é mínimo traduzido para o microduto que está debaixo do solo. Tá? Nem recompactação naquele ponto de corte, digamos, foi necessário, né? A recompactação ela é mínima, ela somente com asfalto frio e o acabamento mínimo para se prensar esse asfalto frio no local. Não sei se respondi sua pergunta bem, Ana. Perfeito, foi perfeito, Marcos. Legal. Ela está fazendo outras perguntas, mas vamos aqui para uma outra pergunta do Felipe Boveri, tá? Qual que é o risco caso um disco desses acerte alguma interferência? Risco para o operador e para a proximidade, né? Então, assim, eu sei que você comentou, Marco, em relação ao paralelo, né? Se uma máquina dessa, que a gente está vendo na apresentação, solta um bit, existe um risco ali de pegar em alguma pessoa e no operador mesmo, ou o paralelo voar, né? Então, eu acho que é esse tipo de risco que ele se refere. Tá. O bit, principalmente, né, a gente deve evitar onde tem paralelepípedo. Mas as máquinas, a sua imagem aí mostra bem, tá vendo? O disco está protegido por essa capa. O disco está cortando dentro de uma capa protegida. Então, em termos de disco, principalmente o disco, o risco é baixo para a pessoa que está operando. Ela não está na frente do disco, não está no ponto
onde esse disco poderia projetar fragmentos, por exemplo, tá? Na nossa experiência de corte com disco, ela não projeta fragmentos. A terra cisalhada, o asfalto cisalhado, ele fica debaixo desse copo de proteção da máquina. Nunca usar, na verdade, o disco, né? E a máquina, às vezes, tem esse tipo de proteção, sem esse copo de proteção que abriga o disco. Então, isso é uma das condições. Em termos do paralelepípedo, na questão de cortar com bit, que não deve ser feito, se isso acontecer, ele vai mandar, de todo jeito, o paralelepípedo, ele vai arrancar ele, mas não na direção do operador. Então, teria que ter esse cuidado também de um ajudante não estar naquela posição, tá? Mas não temos vivenciado, graças a Deus, nem acidentes, nada nesse sentido. É bem seguro. Se vocês olharem esse vídeo aí, o operador está do lado de lá da máquina e a máquina está cortando por aqui. Parece muito um corte com maquita, que nós conhecemos na casa da gente, só que a maquita ainda está muito mais próxima da mão do operador, né? Então, são conhecidos, infelizmente, a gente ainda se conhece acidentes com maquita. Com a máquina de disco de corte, o disco está bem distante do operador e os projéteis aí, a projeção de fragmentos não se dá na direção desse operador por causa da capa de proteção. Muito bom. Perfeito. Outro detalhe, eu acho que a pergunta do Felipe também pode ser interpretada caso o risco do disco acertar alguma interferência no subsolo. Então, acredito que aí é justamente relativo ao uso do radar, tá? O correto uso e a interpretação dos dados do radar. Tá? Isso é importantíssimo para a obra, você ter uma condição e um serviço de radar muito bem feito, muito bem elaborado. Outro ponto importante, Marcelo, é que essa foto que mostra o disco cortando, ela é apenas para mostrar o disco. E, na realidade, quando está cortando, a máquina está totalmente tampada pela proteção, como disse o Marco. Isso. E o georradar, o Marcelo bem lembrou aí, né? Ele precisa ser realmente muito bem feito e contar muito também com a experiência do profissional que está na supervisão de obra. Porque o georradar, ele te mostra determinadas... ele tem interpretação, tá? Do geólogo que vai fazer essa interpretação para a gente. Ele te mostra ali uns determinados pontos. Só que, na rua, a supervisão tem que ser presente, porque, de acordo com o ponto que ele te mostra, você olha que tem uma marca física ali e uma caixa de passagem. Isso determina muito do que você vai encontrar em termos de interferência. Então, imagina, como é que eu faço uma obra, tá? Sendo bem prático aqui agora. Eu peguei o georradar, que me mostra, o georradar hoje está muito bom, ele te mostra até raízes de árvores, para vocês terem ideia. Mostra raiz de árvore, ele mostra duto de plástico, duto de ferro. Quando é instalação elétrica e tubo de gás, esses estão quase sempre mais profundos, o georradar é incisivo e bastante preciso nessa informação, que seriam as nossas interferências de maior risco. Exato. Mas isso não dispensa uma experiência do supervisor que está à frente da obra. Determinadas marcas de solo te mostram o tipo de interferência que está ali. Você vai ali, fez um georradar, aí você dá uma olhada, tem uma caixa de passagem, você abre essa caixa de passagem, olha a altura que o tubo está ali, que tipo de tubo que está ali presente, se é um cabo de elétrica, e naqueles pontos, com a experiência do operador de corte, o que a gente faz é subir a altura do disco um pouquinho. Então, você imagina que eu estou cortando a 40. Eu tenho uma interferência ali que eu vejo que ela está a 50. Ok, 40 passaria por ela com segurança? Passaria. Mas eu vou cortar, vou fazer um primeiro corte a 20, é a primeira coisa que a gente faz. Depois eu vou fazer um corte, talvez, ali a 30, 35 naquele ponto. Eu vou ter uma segurança adicional para evitar que eu corte uma infraestrutura de uma outra empresa. Isso também é muito importante. Perfeito. Muito bom. Assim, igual essa pergunta, né? Eu tive uma experiência no Rio, onde tinham trilhos de bonde, né? Sobre o asfalto, e a máquina de bit realmente ela não corta, e aí você danifica o disco, né?
mas esse disco diamantado, ele cortaria esse trilho. Por isso, igual você falou, é realmente importante fazer o uso do georradar antes de qualquer corte. Tá? Se vocês fiquem à vontade, Zé, não sei se você tem alguma experiência, que você participou de alguma obra, onde teve algum problema em corte com microvala? Tenho sim. Uma obra no Rio de Janeiro, que havia um asfalto que não era muito firme, e ele provocava o deslocamento das pedras. Mas isso é resolvido com bits afiado, com máquina mais devagar, tudo mais. Não há problema nenhum, não. Mesmo quando tem... paralelepípedo não, aí é disco diamantado, como disse o Marco. Mas no asfalto normal, você pode usar o bits, que não há problema de deslocamento de pedras, nem nada. É tranquilo. E ganha velocidade, muita velocidade. Além de que, durante a obra, se a vala está aberta, a microvala está aberta, pode passar carro, pode passar bicicleta, pode passar pessoas sem nenhum inconveniente, porque a vala é tão estreita que é como uma junta de dilatação de concreto, não é quase imperceptível. Tem um ponto também, pessoal. Nos pontos onde o georradar deixa dúvida, estamos fazendo uma obra. O ponto onde o geólogo não conseguiu interpretar com precisão e não existe uma caixa que me demonstre a presença de um tubo ou de um cabo, naquele ponto eu vou fazer uma janela e vou fazer uma abertura manual. Isso é importante, porque às vezes você identifica debaixo do solo alguma coisa que o georradar não consegue saber o que é. Naquele ponto é um ponto de abertura manual. É um ponto de atenção especial, que pode ser um trilho, como a Evelyn bem lembrou, e cidades como o Rio de Janeiro, que já tiveram muito do bondinho, esse tipo de coisa, tem muitos trilhos debaixo do solo. E, às vezes, o georradar interpreta aquilo como um tubo metálico. Então, você precisa, naquele ponto, fazer uma pequena abertura manual, de uma pequena janela, para você ter certeza do que está ali debaixo. Isso também ajuda muito. Muito bom. Tenho mais algumas perguntas, mas vamos deixar vamos continuar aqui nosso tema. Agora que a gente falou aí das aberturas da vala, né, a gente falou da qualidade, largura de vala, a gente, seguindo ainda no processo de instalação, quando a gente abre a microvala, o próximo passo é aplicar o microduto nessa vala. Tá? Então a gente tem que ter alguns cuidados da limpeza dessa vala. Eu queria que vocês falassem um pouquinho como que se dá o processo de preparar essa vala para receber o microduto, tá? E depois disso, da aplicação, né? Eu tenho uma pergunta aqui de como que é a composição quando a gente faz a aplicação desse microduto, certo? E aí depois a recomposição do solo. Certo. Bem, posso falar eu. É muito importante a preparação do microduto, porque se o microduto for bem instalado, depois, o próximo passo, que é o sopramento, vai ser muito fácil. Aí que os empreiteiros vão conseguir uma lucratividade boa. Então, é muito importante ter certeza que o leito da microvala está alinhado, não tem pedra, não tem detritos, para não provocar deformações no microduto. Depois disso, coloque o seu microduto, como está aí na foto, pode ser com vários microdutos, e depois uma composição de areia, e por fim o acabamento em asfalto ou concreto. É muito importante nesse ponto também tomar cuidado com as emendas do microduto, porque se as emendas forem mal feitas, ou de emenda de baixa qualidade, ou microduto de baixa qualidade, pode haver o rompimento durante o sopramento. Então a qualidade do duto, a qualidade da emenda é muito importante para ter um sucesso na obra. Isso é que vai dar garantia de lucros durante a finalização da obra, ok? Perfeito, Zé. E o que nós lembramos também é as boas práticas e as boas recomendações na preparação da mini vala. Aliás, isso é para todo tipo de instalação subterrânea, seja da vala normal até a mini vala, a microvala. É importante que os dutos estejam instalados numa condição segura, sem pontos de pressão sobre esse microduto, então eles devem ser colocados num leito bem preparado, sem interferências. Ele
é interessante que ele seja recoberto por uma camada de areia antes de ele ter alguma camada de compactação. E, para finalizar a obra, na verdade, quando você vai no fechamento dessa microvala, é muito importante que você identifique qual é o produto adequado para as condições daquela via, tá? Seja um asfalto frio, seja um asfalto convencional, ou seja um grout, onde você garante que essa vala vai ficar fechada e bem selada, a ponto de não ter rachaduras futuras, para que não tenha interferência no leito de pavimentação. Isso. Tá? Montado, já deixa a parte do fundo do corte, né, lisa e preparada para receber o microduto diretamente. Isso é uma vantagem aí também do corte com disco diamantado. Quando eu faço o corte com disco com bit, principalmente se for em terra, né, e vai acontecer isso na maior parte dos casos, às vezes eu tenho que tirar o excesso de terra que cai sobre a vala, sobre o fundo de vala. Exato. Ter esse cuidado todo que o pessoal bem alertou, o Zé e o Marcelo aqui, o Zé Carlos e o Marcelo, com a questão dessa limpeza de fundo de vala, para que não haja pedras, esse tipo de coisa, para que o microduto seja, quando a gente for colocá-lo ali, ele ficar pressionado numa ponta que possa furar esse microduto, né? Então, isso tem que ser evitado. O que a gente procura fazer, em termos de emenda e de conexão, sempre que possível, levar o lance de microduto até a próxima caixa de derivação de dutos, por exemplo, ou de emendas de dutos, para que as emendas fiquem dentro destas caixas. Não é mandatório isso, não. A emenda pode ficar debaixo do solo. Eu estou dizendo de uma vivência prática que a gente tem feito. A gente tem colocado as emendas, sempre que possível, em caixas de passagem, onde eu vou dar continuidade ao próximo lance de microduto. É uma boa prática essa. Isso é importante, inclusive, Marco, porque as caixas de passagem, quando forem muito perto umas das outras, você pode passar, fazendo emenda ou não, passando direto com o duto, passar direto pelos microdutos por várias caixas para aumentar a distância de sombramento sem necessidade de interromper a cada caixa ou a cada 2, 3 caixas. Você pode passar direto, depois vir cortando os dutos e fazendo a volta técnica para guardar o cabo óptico dentro da caixa. Isso mesmo. Uma preocupação que é bom ter também nos países aqui, né, Zé? Depois você pode aprofundar mais isso aí, nos países tropicais, igual aqui o Brasil, né? Na verdade, essa questão toda de umidade e da questão do calor, da dilatação. Uma vez instalado o microduto, a gente aguardar um tempo para assentamento desse duto, principalmente se ele foi aí por alguma técnica puxado por o MND, uma coisa como isso, porque vai haver aí um certo recolhimento desse microduto que foi puxado, então você precisa aguardar um período de assentamento para que ele chegue na posição final. Correto, Marcelo, Evelyn? Poderiam levantar também um pouquinho desse ponto aí, que eu acho que é bastante importante. É importante, principalmente quando nós fazemos alguma técnica de puxamento por MND, né? Então, exatamente, nós estamos falando do material plástico, existe um certo alongamento, se você for considerar o lance completo, é um alongamento pequeno, mas existe esse alongamento. Então, é interessante que não se faça emenda imediatamente no mesmo dia, você coloque, tampone o produto e faça a emenda um dia depois, tá? Justamente por causa da acomodação, não só do duto, mas também do interior da perfuração, né? Porque a perfuração, após a perfuração, você ainda tem toda aquela região onde a broca fez a perfuração, aquilo ali ainda está numa condição ainda úmida e ainda requer algum tipo de acomodamento de solo. Então, existe uma certa movimentação durante o período de secagem da betonita, né, que é o mais conhecido aí, que é na parte de MND. Então, existe um certo acomodação da vala e do duto
já instalado. Então é bom esperar assim realmente para fazer a emenda definitiva. Esse ponto que o Marcelo citou é importante. Se você não vai fazer emenda, ou não pode fazer, ou é o fim do duto, é tampar o duto para evitar que a água entre, areia, barro de enchente, qualquer coisa assim. Sempre manter os microdutos tampados, com uma tampa ideal. Exato, porque isso daí vai refletir, Zé, justamente lá no final, na hora que você vai fazer o esgotamento do carro, aonde você, se você tem um duto completamente limpo, completamente preservado, você consegue o seu trabalho, que é o trabalho mais crítico da obra, o trabalho mais especializado, porque é onde envolve os cabos óticos e o lançamento. Então, a obra, a microvala é interessantíssimo, porque você não trabalha com os cabos óticos, que é um dos investimentos mais caros da obra, você não trabalha com ele durante toda a instalação, e na hora de fazer o lançamento, é importante que você faça com equipe especializada, é uma equipe dedicada, e que você quer que ela tenha o maior desempenho possível na sua obra. Então é importante que ela tenha as condições de duto na melhor condição possível, que é limpa e disponível para lançamento. Isso mesmo, bem colocado. Um duto, pessoal, quando um duto se suja no processo de instalação dele, o trabalho de limpeza é grande, pode ser grande, na verdade, né? E às vezes, dependendo do tipo de contaminante, se for somente água, você vai soprar, vai ter um tempo ali para poder limpar, esse tipo de coisa. Se essa água já tiver com algum outro contaminante, você tem todo um outro trabalho para se fazer. Às vezes você precisa lavar o duto a duto, com água quente, por exemplo, dependendo do tipo de lama que adentrou ao duto. E o objetivo principal de toda essa instalação, como bem lembrou o Marcelo, o Zé Carlos aqui, é possibilitar uma rede que você vai soprar de forma rápida e segura o objetivo principal do seu investimento, que são os cabos óticos, que vão transportar a sua informação. Então, fazer com que toda essa obra de colocação do microduto ocorra bem, facilita demais o seu processo de implantação do seu investimento propriamente dito, que são os cabos. Muito bom. Eu concordo com essa questão da limpeza. Eu já tive problemas em São Paulo em época de enchente. Como a gente tem muito problema com que as caixas transbordam, né? E acaba que o microduto não estava muito bem tamponado e acaba que o microduto leva a sujeira de uma caixa para outra, né? Então, isso acontece bastante. Então, é importante essa informação do tamponamento. Um pouco mais para frente, a gente vai falar dos acessórios dos microdutos, tá? Essa questão é muito válida. Eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre a diferença entre grout concreto e o Revelaste, né, que é o Elastron que a gente comentou aqui, porque eu tenho uma pergunta do Ronaldo Bueno, que ele questiona como que é a recomposição, né, e ele fala que na vala normal praticamente o mesmo material é depositado novamente na vala, tá? No processo de microvala a gente sabe que é um pouquinho diferente, porque se a gente colocar o material que a gente acabou de cortar, isso pode danificar a capa do duto. Um detalhe que me chama atenção no caso é o seguinte, ele falou que na vala normal o mesmo material é recolocado na vala. Esse também é uma preocupação que nós temos, que a gente fala de tomar muito cuidado, seja com microduto ou com duto convencional. É muito importante que mesmo na vala convencional, nós sabemos que o solo acaba sendo reutilizado para fechar a vala, só que esse solo deve ser feito uma triagem nesse solo para retirar pedras de grande porte, fazer uma seleção desse material para recompor a vala, tá? É importante, embora você pode achar que não, é o mesmo material, vou colocar, não aconteceu problema até então, mas é importante fazer uma seleção de material. Não é simplesmente pegar o material que foi tirado da vala e recolocar nela. Tá? É importante fazer uma seleção, principalmente na região onde vai estar em contato com o duto.
Se não tem como fazer isso, não tem como fazer, faz um leito de areia sobre os dutos antes de recolocar o material. Esse ponto é importante, Marcelo, porque é muito comum você encontrar uma obstrução no duto, um amassamento, alguma coisa que você não sabe o que está acontecendo. E quando você vai tentar resolver com uma janela, para tentar ver qual é o problema do duto que o cabo não passa, só o fato de você tirar um pouco do leito que foi aberto, daquela massa de areia, pedras e tudo mais, o duto já alivia, ele volta à forma normal. Volta à condição original. As pedras são muito importantes no processo de obstrução do duto. Por isso que é importantíssimo isso que eu acabei de falar. Se não tem como fazer isso, faz uma recomposição, faz um colchão de areia sobre os dutos, para que, justamente, voltando naquele ponto que o Marco falou agora há pouco, que a incidência da pressão no duto é justamente a força sobre a área. Quando você faz esse colchão de areia, você tem uma dissipação dessa pressão e você não tem um ponto atuante sobre o duto, e aí você consegue manter as condições originais do duto e a boa instalação e o bom desempenho na área de sopramento. Tá? Isso vale para duto, vala convencional, microvala ou micro-nanovala. Perfeito. No caso da microvala, quando a gente corta com disco diamantado, o material não é reutilizado porque ele sai na água, tá? Só para vocês terem, o corte com disco diamantado é um corte molhado, que esse material de corte ele é tão fino, ele é um pó tão fino que ele sai lavado. Então, o duto é colocado naquele pequeno corte que foi feito no solo, e depois você realmente precisa preencher com areia e fazer um acabamento, ou com asfalto frio, ou com concreto no final, ou com grout, ou com revelaste, né, que é o elastano. Enfim, você tem que fazer isso no caso da microvala. No caso da minivala, é o que bem lembrou o Marcelo e o Zé Carlos. Se você vai reutilizar o material, o interessante realmente é peneirar esse material, trabalhar esse material e, o mais importante, talvez, se possível, colocar uma camada de areia para depois receber esse material de reuso ali, de preferência o material preparado também. Perfeito. E o outro ponto da pergunta que eu entendi, que ele quer realmente saber qual tipo de material para usar na recomposição. Isso nós consideramos que tem que ser estudado caso a caso. Eu já havia falado agora há pouco sobre isso. É importante que você faça uma recomposição de material, seja por qualquer um dos três que nós falamos aqui agora. É importante que você faça de forma que ele seja permanente, que ele não crie rachaduras posteriores, que a interface entre o material que você está repondo com o material pré-existente, seja o asfalto, seja concreto, seja qualquer tipo de outro pavimento que você está usando, que a interface entre o material que você está usando e o material original seja perfeita, que ela não tenha níveis de dilatação diferentes para que não causem rachaduras e nem outras falhas que acabam entrando em infiltração, que acabam resultando em infiltração de água e tudo mais. Então, o ideal é que você use um material coerente com o material existente na via que você acabou de fazer o corte, tá? É importante isso, porque o Marcelo citou, porque se a dureza do material que você está fechando a vala for muito grande em relação ao leito do asfalto ou do concreto, ele pode ser extraído, porque é um material estranho e ele, na movimentação do solo ele vai ser extraído. Se ele for muito mole em relação ao leito, por exemplo, do asfalto, ele vai ser destruído. Então é importante, como disse o Marcelo, caso a caso, estudar o leito da via para ver qual é a dureza dele, qual a resistência que ele tem, e trabalhar com um produto que seja semelhante. Exato. No caso o asfalto frio aí, a gente tem utilizado muito dele, também com esse devido cuidado que ali se tem, né? Então a gente tem utilizado muito ele, no caso da microvala, tá? E hoje estou desenvolvendo com as empresas de asfalto frio, um asfalto talvez um pouco, com um pó um pouco mais fino, para poder aderir a pequenos cortes, porque esse é um dos problemas do asfalto frio também,
Então, a gente tem desenvolvido isso e tem conversado com as empresas de asfalto para poder desenvolver um produto que tenha, talvez, uma certa composição de piche, um pouquinho mais molhado, para ele aderir mais facilmente. Também tem sido uma conversa que a gente tem feito. Mas, de novo, tem que ser no caso a caso. Muito bem. Eu gostaria de dar sequência aqui por conta do tempo, e aí a gente pode voltar nas perguntas aqui no final. Eu tenho outras perguntas de recomposição, tá? Então, eu queria que a gente começasse a falar, assim, da aplicação dos cabos. O Zé Carlos é o especialista aqui, então eu queria que, Zé, você falasse aí todos os processos de lançamento de cabo, né? A gente sabe que a gente precisa de uma preparação, né? A gente precisa ter um equipamento específico para fazer o lançamento desse cabo, então eu queria que você falasse um pouquinho melhor a respeito, por favor. Nesse ponto, eu foco sempre na lucratividade do empreiteiro que vai soprar o cabo e na qualidade da obra que ele vai entregar para o cliente dele, que é a operadora da fibra ótica. O primeiro ponto é que, para a lucratividade, quando ele recebe uma obra que já foi instalado o duto, se foi ele que instalou, ele tomou as precauções devidas. Se não foi ele que instalou o microduto ou o duto, isso vale para os dois casos, então ele tem que, na frente da frente de sopramento, fazer a homologação dos dutos. O que é a homologação dos dutos? É justamente aquilo que o Marco falou, tirar a água, tirar qualquer sujidade, testar o duto quanto à estanqueidade, testar as emendas, se elas estão... E aí ele considera aquele duto pronto para soprar, ou o microduto. E aí vem a frente de trabalho do sopramento, e ela não tem nenhum problema, porque o duto já está homologado, já está sabendo o que ele vai encontrar na frente. E essa equipe anterior era de menos gente, menos equipamento e libera mais velocidade para a obra. Um exemplo disso é que, se você tem uma obstrução e descobre no dia que você está fazendo o lançamento, você tem que parar a obra e muitas vezes o cabo óptico está pela metade. Então, isso ganha muito tempo. Para se ter uma ideia, o Marco sabe disso, você com o duto testado, tudo certinho, você consegue fazer em rodovia ou numa estrada 12, 13 km por dia. Na cidade, não tanto por causa das interferências de trânsito e tudo mais, mas você consegue um bom trabalho com isso. Isso é ganho de qualidade. E também para as operadoras, se não existe estresse, o cabo não sofreu estresse porque o sopramento foi perfeito, ela é garantida que a fibra ótica terá um bom desempenho ao longo dos anos. Zé, era importante também você falar, porque aqui na nossa audiência aqui, nós temos muitos instaladores e tudo mais, acredito que eles estão muito acostumados com os equipamentos de sopramento para diâmetros maiores. É bom você falar sobre a evolução dos equipamentos hoje, falar sobre a miniaturização das máquinas e que você tem a disponibilidade hoje de equipamentos bem mais versáteis do que nós tínhamos até então no passado, aí para dutos o mais conhecido de todos, o duto de 40 por 34, que é o que muita gente tem experiência. Sim, só complementando a pergunta do Marcelo, né, o posicionamento do Marcelo, o sopramento de cabo não é novo, né? A gente já tem isso há muito tempo, né? E também sobre a evolução até dos compressores, tá? Que já é diferente aí. E aí a diferença de cada máquina, né? Cada tipo de máquina eu sei que é para um diâmetro de cabo, que a gente falasse um pouco dessas diferenças aí dos diâmetros para cada máquina. Na foto anterior que você mostrou no slide, Evelyn, não sei se pode voltar, essa máquina que os empreiteiros que já trabalham com sopramento conhecem de longa data. Ela sopra cabos de 14 milímetros, a 23 milímetros, 6,5 e tudo mais, e é uma máquina de grande porte, usa um compressor de grande porte, e é o sopramento antigo. Já o compressor atual, podemos ver aqui as máquinas, o Superjet, que está aqui, tá? É uma máquina que vai para duto até 63 milímetros. Já o Minijet, ele vai para dutos até 42 milímetros. E o Microjet, ele vai para dutos até 12 milímetros. E começa o Microjet em cabo de 0,8 milímetros e vai até 4 milímetros de diâmetro de microcabo. E o Minijet, ele vai de 4 milímetros até 16 milímetros de cabo. E o Superjet complementa essa gama
de sopramento. Quem já trabalhou com o superjet e vai trabalhar com o minijet ou o microjet, o processo é o mesmo, os cuidados são os mesmos, só que diminuiu tudo. Por exemplo, antigamente no superjet se utilizava um caminhão, se utilizava um compressor de grande porte. Hoje se utiliza uma caminhonete pequena, tipo essa HR da Hyundai ou um equivalente, e transporta a bobina no próprio veículo, a bobina é leve, e o compressor também vai no próprio veículo, que é um compressor pouco do tamanho mais ou menos de uma mesa de escritório. Um compressor que 2 pessoas conseguem colocar em cima de uma caminhonete, na mão, sem problema. Então, tudo miniaturizou, tudo melhorou muito, e também o número de funcionários que atuam agora na obra são muito menores, menor quantidade, não precisa de tantos ajudantes e tal, mas precisa de pessoal técnico e treinado. Para isso, nós damos todo o treinamento necessário para que a pessoa opere com essa máquina com qualidade. E nós damos o treinamento no local, a Empretec dá o treinamento no local da obra, quer dizer, já o cliente aluga ou compra a máquina e ele já começa operando no local de trabalho e depois de 2, 3 dias os operadores estão treinados e trabalhando sozinhos. Ok? Esse apoio é fundamental para quem está partindo, né? Em termos aí da microtecnologia, gente, então nós fizemos um passo a passo, Evelyn, Marcelo e Zé Carlos. Então, do que nós estamos falando de uma maneira geral, né? Nós estamos falando de redução das microvalas, a colocação dos dutos, a possibilidade das empresas crescerem. Então, você fez uma única obra, colocou múltiplos microdutos, uma obra de pequeno porte, que você pode crescer sobre demanda. Você separou a parte do duto, que é uma obra pesada, digamos assim, da parte do cabo, que é uma obra mais sensível, onde está o benefício da sua aplicação. Depois você vai vir nesta aplicação, ou nessa colocação de cabo, que é com uma empresa mais especializada, com o número de pessoas reduzido, implanta de forma fácil e rápido aqueles cabos, garantindo, como bem falou o Zé aqui agora nessa última fala, garantindo, se você fez os testes dos dutos, que essa instalação vai ser rápida e que a performance do microcabo, saída de fábrica, vai ser garantida. Então, isso são os grandes benefícios que a tecnologia nos traz. Para nós que vivemos muito no ambiente industrial, você imagina o seguinte, lançar 1 quilômetro de cabo dentro de uma indústria, dando exemplo de uma indústria de mineração, eu trabalho com 6 pessoas e posso levar 1 semana pelas normas de segurança para lançar 1 quilômetro. Lançar o mesmo quilômetro de microcabo dentro dessa indústria, eu lanço em 30 minutos com 2 pessoas. Então, quando a gente apresenta isso para a indústria, ela conhece isso de fato, mudou muito aquele universo de trabalho, que é um ambiente arriscado com pessoas externas. Passo a palavra para vocês aí, para vocês... Eu queria complementar, Marco, que as máquinas de sopramento hoje, elas permitem a gravação em tempo real da condição do lançamento, da pressão de trabalho, da força de aplicação no cabo óptico para empurrá-lo, da posição geográfica que está sendo lançado, para que o cliente final tenha um registro efetivo do que foi feito durante o trabalho. Quer dizer, ele tem um diagnóstico da qualidade do lançamento do cabo para poder pagar o seu empreiteiro. Então, isso tudo fica registrado na máquina e é obtido através de um pendrive inviolável, a rastreabilidade do lançamento, para que o cliente tenha todas essas informações. Inclusive, via GPS, ele sabe aonde a máquina estava trabalhando, em que caixa, em que posição. Tá? Perfeito, Zé. Excelente. É perfeito. Isso é uma coisa que, cada dia mais, a gente percebe que a obra está evoluindo, as obras estão cada vez mais tecnológicas, e é importante que nós sempre... nós frisamos a respeito disso, que é as boas práticas de instalação. Então, essa é mais uma conduta a ser colocada nessa lista de boas práticas, as boas práticas de instalação da engenharia na instalação de dutos, seja com informações como essa que você está nos passando, assim como você ter a correta rastreabilidade tanto dos cabos óticos, quanto de todos os outros insumos que foram utilizados na obra, inclusive os microdutos e microprojetos aí. Então é importante você ter a correta rastreabilidade, o correto histórico que foi feito
na instalação, para que você consiga ter cada dia mais uma obra mais bem detalhada, mais bem definida. Importantíssimas essas boas práticas. Eu quero complementar, e acho que é o assunto fundamental aqui, a gente fala de qualidade, né? Não é qualidade só no trabalho, mas a gente está falando de qualidade do material, qualidade na abertura de uma vala, qualidade numa máquina de sopramento. Tá? A Dura-Line é uma empresa que preza por qualidade e faz tudo com a máxima qualidade que tem no mercado, né? A gente trabalha com polietileno 100% virgem. A Dura-Line tem um diferencial que a gente tem o silicone, né, que ele é coestrudado à parede interna, para que a instalação do microcabo seja com a maior qualidade possível, né? Então, para que a gente não tenha um problema ali de um coeficiente de atrito muito alto, para que haja problema na instalação desse microcabo, né? Então, a gente está falando de uma máquina de sopramento que precisa ter uma qualidade adequada, que o compressor também tenha características adequadas para esse tipo de instalação, e o mesmo vai aí para o sopramento do cabo, abertura da vala. Então, em nome do nosso ecossistema de microtecnologia, a qualidade é fundamental para essa instalação. Exato. Muito bem pensado. Eu queria colocar aqui que tem uma pergunta do Rogério aqui no chat, que fala sobre como lubrificar o microduto. E aí eu posso acrescentar que o duto Dura-Line não precisa de lubrificação, porque ele já tem uma pré-lubrificação. Mas, se não tiver lubrificação, temos que tomar cuidado com o lubrificante. Nada de usar sabão, óleo diesel, shampoo de cabelo, cola de sapato, creme rins. Oi? Lanolina. Então, tem todo tipo de uso. O microduto, como vocês sabem, ele tem um diâmetro pequeno. Então, eu fiz uns cálculos leves e no microduto de 10 milímetros, que é o mais vendido, meio litro de lubrificante que você colocar dentro do duto, ele forma um tampão hidráulico, ou calço hidráulico, quem conhece mecânica sabe o que é isso, um calço hidráulico de 6,5 metros. E, à medida que o microduto diminui, a quantidade de lubrificante vai provocar um calço hidráulico maior ainda. É como se tivesse uma tampa lá na frente impedindo que o cabo avance. Então, isso é muito importante. A qualidade, pode-se usar o lubrificante líquido? Pode. Mas as quantidades são diferentes, as viscosidades são diferentes, principalmente quem está aqui relacionando com a gente agora, que já lançou cabo normal de 18 milímetros, de 12 milímetros, sabe que pode colocar meio litro por quilômetro. Isso não é a mesma coisa para o microduto. O microduto você tem que colocar muito pouco lubrificante e, se possível, não colocar, tá? Porque o tampão hidráulico é uma característica. Outra coisa que é característica no microduto é que os diâmetros são tão pequenos que existe um efeito de eletricidade estática. Então, isso é eliminado com um pouquinho de água, um pouquinho na via, na linha, tá? São coisas diferentes, porque lidar com microduto é lidar com microtecnologia, um material mais fino, mais tecnológico, mas precisa dos cuidados necessários. E a velocidade, por exemplo, uma máquina de lançamento de cabo pode lançar até 140 metros por minuto de uma vez só. Não é recomendado porque, em termos de segurança, a bobina desenrola muito rápido, mas pode ser. Perfeito, Zé. Muito bom. Bom, dando sequência aqui, o slide que está aparecendo para vocês, eles são os acessórios, né, para microduto. Os microdutos, eles não requerem ferramentas, não precisa ser nada robusto, né? O que a gente sempre fala, e até um ponto de qualidade, é em relação a quando você vai fazer uma emenda. A emenda, ela precisa ser 100%. Ela precisa ser um corte de 90 graus, sem rebarba. Então, não dá para usar um serrote, precisa ser utilizada uma tesoura de corte de tubo adequada para o corte que fique exatamente nos encaixes das emendas. Como vocês podem ver aqui, as emendas, elas são de engate rápido, tá? Então, assim, para que o sopramento do cabo seja ideal, essas emendas precisam estar muito bem feitas. Então, assim, acompanha aqui a linha de microdutos, os acessórios, né, que são couplers e end caps, e também os gas block, né, quando a gente tem entrado em alguma caixa de emenda ótica, a gente recomenda
que seja colocado um water e gas block, para que a gente não tenha, que o microduto não seja um condutor de água para dentro dessa caixa de emenda, tá? E a capa do microduto, ela é cortada com esses estiletes, né, esses cortadores que vocês conseguem ver, e existem outros acessórios para microduto, para que não fique exposto o microcabo dentro de uma caixa de passagem, uma caixa subterrânea. Então, tem alguns acessórios de fixação do microduto que a Dura-Line também tem disponível, e aí vocês fiquem à vontade para consultar a gente, para saber que acessórios são esses. Mas não requer nada muito especial, tá, para fazer uma rede de microdutos, certo? Marcelo, Marco ou Zé, fiquem à vontade para fazer algum comentário aqui sobre os acessórios, e aí depois a gente vai responder as perguntas do pessoal, porque a gente já passou uns 5 minutos do nosso time, tá bom? Eu acho que agora é necessário ouvir o pessoal, porque nosso tempo tem gente que precisa sair, né? Exatamente. Perfeito. Não, podemos passar para as perguntas, então. Então, vamos lá. Bom, o Vinícius Ferreira perguntou como é feita a instalação do microduto, né, cenário horizontal vertical. Quando a gente está falando de microvala, Vinícius, o duto ele é colocado na vertical, tá? Na horizontal. Oi? Na horizontal. Microvala Não, vertical. Vertical. Ok. Alô? Não sei se... Oi, Marcelo, estou te ouvindo. Oi, o microduto é colocado na horizontal sempre, né? Não, mas ele está dizendo se é na posição vertical, horizontal. Posição. Quando a gente tem... Sim, depende do produto que ele vai ser utilizado. Se ele está colocando um duto flex, né, seria na posição vertical. Isso. Exatamente, é isso que eu ia falar. Vertical, isso. Então, mas existem as outras configurações, que são assim, não podemos ver nessa foto, mas existem as outras configurações onde eles podem estar sobrepostos e podem ter na horizontal também. Sim, isso depende muito da correto. abertura da vala, né? Da abertura da vala e do tipo de produto que ele está utilizando. Exatamente. Quando a gente tem o bundle, que é o Future Path, né, isso não faz diferença, né, que ele é um polígono, mas a abertura da vala. Então, quando a gente está falando do Future Path Flex, ele é na vertical, certo? Certo. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que ela fala de, acho que foi o Éder, da Cinti, que mandou para a gente, que ele fala sobre... Não foi o Éder. Desculpa, foi o Elisei. O Elisei Dalgar mandou para a gente sobre soluções mescladas, né? A gente tem feito um projeto em São Paulo, né, Marcelo, com uma solução mesclada, utilizando microdutos e subdutos aí de 32 e 40 milímetros. Se você quiser comentar um pouquinho. É que, na verdade, o universo de soluções aqui é bastante amplo. Vai depender de cada necessidade do cliente final. Todos os produtos podem ser utilizados em conjunto, seja numa condição de uma vala aberta, seja numa condição de uma vala comum, uma vala que pode ser uma vala compartilhada. Então, cada projeto pode ser estudado caso a caso. Mas as soluções de microvala e as soluções que são valas de menores proporções, geralmente são valas que são feitas para uma única empresa. E temos também até alguns casos onde essas valas são compartilhadas. Então, pode ser utilizado tanto um tipo de produto como um mix entre outros produtos que nós temos disponíveis. E tem um ponto, Marcelo, não sei se eu entendi a pergunta um pouquinho diferente, da construção da rede com cabos convencionais e com microdutos e microcabos. E isso é interessante, porque essa foi uma pergunta que eu vivenciei muito. Eu tenho uma rede hoje convencional, preciso instalar uma parte com microcabo. Sem nenhum problema. Vamos pensar um exemplo, você tem uma rede aérea, e seu cabo está fazendo uma descida, e a partir dali você vai fazer um atendimento com a rede de microduto subterrânea. O cabo que está no microcabo ou no minicabo, a fibra, na verdade, é a mesma fibra que está no cabo convencional. Então, eles podem ser emendados normalmente numa caixa de emenda e coexistir.
com uma situação de cabos convencionais existentes. Então, isso é muito comum e interessante até do ponto de vista da tecnologia de microduto, que você não perde o que você tem. Você pode, a partir dali, ampliar a sua rede, utilizando de microdutos e microcabos, e trazendo para a sua rede os benefícios que essa nova tecnologia te entrega. Não, sem dúvida, isso também é uma outra possibilidade. Sem dúvida, elas são compatíveis. Quem perguntou da Algar, o Evelyn, por favor? O Elisei, Ricardo Elisei. O Eliseu, acho que a tua pergunta cabe 3 respostas, cada um tem uma resposta diferente e uma interpretação diferente. Você é inteligente e parece que fez uma pergunta de vestibular. Mas é o seguinte, eu creio que a pergunta do Eliseu tem a ver com se já existe um duto de 40 milímetros, se eu posso fazer lançamento de cabo óptico, microcabo óptico. Sim, isso é uma pergunta interessante, que mesmo a Algar, em muitos casos, tem lançado 2 microdutos ou 3 microdutos dentro de um duto de 40 já existente, e depois soprado, esses microdutos são soprados, e depois, dentro desses microdutos, nós temos a instalação de cabos ópticos, microcabos ópticos de até 288 fibras. Então, é uma pergunta que é muito interessante, porque aproveita a infraestrutura existente. Inclusive, em muitos casos, tira-se um cabo óptico que tem lá 36 fibras e coloca-se um microdutos, e depois, dentro dos microdutos, microcabos ópticos de grande capacidade. Exato, Zé. E até porque, hoje em dia, nós temos aí uma diversidade muito grande de opções aí. Você está falando justamente sobre uma solução que pode ser, a gente costuma usar como redutar os dutos já pré-existentes, né? Colocar uma sequência. Hoje você tem um duto que está ocupado com cabo de 36 fibras. Você pode pegar, colocar nesse duto, soprar mais 2 microdutos, e aí você colocar nesses 2 microdutos mais 2 cabos de 144 fibras. Quer dizer, então, são soluções que podem ser adotadas, que é um universo de soluções que a gente pode estudar aí para cada um dos clientes, né? É uma solução de subdutar bastante interessante. Alguns clientes estão solucionando muitos problemas com essa tecnologia. As suas máquinas são especiais para fazer esse tipo de solução e resolver esse tipo de problema. E é capaz de fazer também, colocar um duto já num duto que tem um cabo pré-existente, né? Então, inclusive nessa foto aqui, que a Evelyn acaba de colocar, é um duto de 40 milímetros que está sendo subdutado com 3 dutos, se eu não me engano, de 14 milímetros. Sim. É uma solução muito boa também para quem já tem uma rede pré-instalada. Isso. Você amplia significativamente a sua rede sem a necessidade de uma nova construção naquele ponto, né? Exato. Então, imagina, para quem tem um duto na Paulista, por exemplo, com um cabo de 144. Ali, nesse mesmo duto, você pode passar 3 microdutos e passar dentro dele, dependendo das distâncias aí envolvidas, 3 cabos de 288. Você amplia significativamente a sua capacidade de fibras naquele ponto. Estou dizendo a região da Paulista, por ser uma região crítica do ponto de vista de obras, né? Difícil de fazer obras, difícil de se obter concessões. No entanto, para uma empresa que já tem um duto, subdutar, ela valoriza significativamente a infra instalada dela. Boa. Exato. Seguindo aqui a próxima pergunta do Silvio Belmonte, ele diz, né, que, pelo que ele viu, o disco diamantado é o mais recomendado, certo, nas obras. E ele gostaria de saber se existem empresas aptas no Brasil a usar tais máquinas. Sim, Silvio, tem empresas no Brasil aptas a utilizar essas máquinas. A gente já tem feito essas instalações, inclusive em São Paulo, outros estados do Brasil, tá? Utilizando esse tipo de máquina com disco diamantado, tá bom? Fique à vontade aí, tá, pessoal? Se quiser comentar. Não, tá bem explicado. Bem explicado. Agora, falando um pouquinho de manutenção de rede, né? Eu queria que o Marcos falasse um pouquinho, Marcos, sobre como que a manutenção
dessas redes? Se você pode explicar um pouquinho desse processo de manutenção quando tem o rompimento de microdutos. Essa é uma excelente pergunta também, é uma grande dúvida de todos, né? E aí, rompeu o microduto que está debaixo do asfalto, o que fazer? Então, o microduto, primeiro o seguinte, vamos trazer para o convencional que ajuda. Imagina que você tem debaixo do passeio, da calçada, um duto convencional e um cabo. Rompeu, o que você vai fazer? Rompeu o duto convencional. Você vai criar ali na calçada uma caixa de passagem, abrir uma caixa de passagem, vai pegar as sobras adjacentes, nas duas caixas adjacentes do cabo convencional, vai trazer para essa caixa e vai fazer uma caixa de emenda ali. Vamos supor que não existe sobra adjacente disponível. Então, você vai abrir duas caixas de passagem, vai uni-las com um duto, vai fazer um jumper, né, um pedaço de cabo novo e vai emendar de ambos os lados. Isso é feito com cabo convencional. Tudo isso que eu falei pode ser normalmente feito com microduto. Microduto está na rua, rompeu. Eu vou abrir uma janela naquele ponto, vou levar esse microduto até uma calçada, vou abrir uma caixa de passagem, vou levar a sobra de cabo adjacente e vou ali colocar uma emenda. Mas o microduto te dá uma vantagem aí significativa frente ao cabo convencional. Imagina que ele está passando na rua, foi feito um rompimento de dutos e cabos. Você pode simplesmente abrir uma janela muito pequena naquele ponto, emendar os dutos com os conectores que a Evelyn demonstrou, soprar os cabos que foram cortados até as duas caixas de emenda, ou as duas caixas de ressopro que existem mais próximas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo desse corte, e ali, entre essas caixas, você faz um sopramento de um novo cabo e faz a emenda na caixa existente, nessas duas caixas adjacentes existentes. Qual é a grande vantagem disso? Você teve um baixíssimo impacto no ponto de rompimento, não teve que criar uma caixa de passagem adicional, que é uma obra civil que pode ser demorada e de alto custo. Você simplesmente usou as caixas que você já teve, usou o benefício do microcabo e do sopramento para rapidamente e facilmente ressoprar esse cabo até o ponto que você quer emendá-lo. É interessante de falar o seguinte, a mesma máquina que sopra o cabo, ela ressopra esse cabo tirando ele do duto. Esse ressopramento pode servir para uma manutenção, para a troca de um cabo que está ali dentro, porque você quer trocar a fibra para uma tecnologia diferente, e por aí vai. Muito bom. Tem outras duas perguntas aqui sobre sopramento, e acho que você e o Zé podem responder. Pensando no sopro de cabo, qual que é a distância ideal entre caixas de passagem? Evelyn, né, experiência, a caixa de passagem, ela geralmente depende muito do projeto de cada operadora, de cada empresa, né? Mas eu sei que já foram feitos sopros aí em distâncias de 2.000 metros. Eu queria que vocês falassem um pouquinho a respeito. Tudo depende do trajeto da obra, da sinuosidade da obra, tá? Mas, em geral, se usa uma caixa, se você não precisa fazer uma saída, uma caixa de derivação, você pode usar uma caixa a cada 2 quilômetros que as máquinas sopram tranquilamente, sem problema. Se você precisa fazer uma caixa, e essa pergunta é importante, se você precisa fazer várias caixas de derivação, é importante que você passe os cabos direto por essas caixas de derivação e sopre diretamente aos 2 quilômetros, 2 para cada lado, você consegue, numa bobina de 4 quilômetros, instalar 2 quilômetros para cada lado e terminar o serviço em meio-dia, ou menos, tá? E depois você vem fazendo as derivações nessas caixas, sangrando os microdutos para poder extrair o cabo ou fazer uma reserva técnica. Mas as máquinas têm uma capacidade de até 3,5 km, mas isso é teórico, porque na prática, principalmente nas grandes cidades, por causa das curvas, das mudanças de calçamento, você passa de um lado da via para o outro, faz curvas nas esquinas e tal, isso está em torno de 2 km. É uma boa distância. E em termos de microfibra ou cabos, que são unidades básicas, né, que a gente chama aqui no Brasil, 1 quilômetro é uma boa distância aí para se soprar, se não houver muitas curvas também, né? Então aí você fica
mais ou menos com uma distância. E os cabos maiores, como bem lembrou o Zé Carlos aqui, a Evelyn, 2 km é uma boa distância de sopramento. Tá. E tem uma outra questão aqui sobre lançamento de cabo também. O Gabriel Chaparro, ele fala o seguinte: lançamos 400 km utilizando a tecnologia hidrojet. É possível utilização de água ao invés de ar no microduto? Sim, é possível. Pode-se usar a tecnologia de água. Isso é usado quando o peso do cabo é expressivo, por exemplo, o cabo antirroedor, que não é o caso dos microcabos que não tem o antirroedor, porque quem vai ter o antirroedor, se for necessário, é o microduto. E também quando a sinuosidade é muito grande. Nesse caso, você usa a água porque você consegue uma distância. Teoricamente, se você tiver a mesma distância de lançamento, 3,5 km com sopro, com o mesmo equipamento, com água, você conseguiria 8 km. Mas isso é teoria. Da prática, se usa a água para vencer grandes aclives, sinuosidade intensiva, problemas desse tipo. Ou peso do cabo, a rigidez do cabo, não é o peso por quilômetro, mas a rigidez dele, a dificuldade que ele tem em fazer curvas. Tá? Então, você usa o lançamento com água, ou hidrojet. Todas as máquinas são preparadas para receber o kit de sopramento, de lançamento com água. Bom, aqui a Ana Carolina Oliveira questiona quantos microcabos podemos soprar em um microduto. Tá? No microduto, Ana Carolina, a gente aplica somente um microcabo. Para cada microduto, um microcabo. Nesse ponto, é bom só ressaltar que a gente tem uma regra básica para que você tenha um bom desempenho no sopramento. É interessante que você escolha o cabo ou o duto, o microduto ideal para cada diâmetro de cabo que vai ser utilizado, tá? A regra básica é que o diâmetro do cabo deve estar entre 50% e 75% do diâmetro interno do microduto. Tá? Mas isso a gente especifica depois nos dados técnicos e tudo mais. Isso a gente consegue falar para cada cliente aí. E no caso da unidade básica também, existe a possibilidade de você, no único sopramento, soprar mais de uma unidade básica, algumas unidades básicas, respeitando essa taxa de ocupação que o Marcelo bem lembrou aí, de 70%. Se eu faço um sopramento único com algumas unidades básicas, eu posso colocá-las todas no interior do mesmo microduto. Isso também é possível. No caso de unidades básicas, porque ela não tem a mesma rigidez do cabo e tudo mais, não, e nem tem peso expressivo, né? Então, o sopramento tem algumas particularidades aí. Isso. Existe uma regra básica também para sopramento de 2 cabos no mesmo duto, isso vale para os dutos normais, de 40 milímetros ou para o microduto, que os cabos não podem ter uma diferença de mais de 50% de diâmetro. Quer dizer, se um cabo é de 4 milímetros, o outro não pode ser de 1 milímetro. Tem que ser no mínimo de 2, para poder trabalharem juntos, no mesmo sopramento. Exatamente. Muito bom. Eu tenho a pergunta aqui do Luiz Antônio Eugênio. Ele fala em relação à análise de custo-benefício para a rede de microdutos em relação às redes escavadas convencionais. Ele questiona sobre uma redução de custo ou somente em volume ou escala. Alguém quer falar? Eu posso comentar aqui. A redução de custo é evidente, né? A redução de custo é evidente porque você tem menos funcionários, você tem menos largura, aquela interferência que o Marcelo falou, que você não é obrigado a asfaltar toda a vala, aliás, não precisa nem asfaltar, é aquele recobrimento que com o grout ou o elastron ou qualquer outro produto, que é muito pequeno. E a limpeza da vala é simples, não há interdição da obra, tudo é menor, inclusive os equipamentos, o transporte da bobina de cabo, o transporte das bobinas de microduto, o transporte do compressor, o tamanho da máquina que pode ser levada no automóvel e tudo mais. Tudo é menor. E o tempo de obra. Na prática, a gente tem encontrado nas obras, frente ao convencional e microdutos, não posso dizer que isso é todo o caso, mas uma economia 100% na primeira instalação.
Como que isso se dá? Comparando coisas iguais, tá? Se eu vou comparar um duto e um cabo com um microduto e um microcabo sendo instalado, quando eu faço essa comparação, eu tenho uma economia da ordem de 25% a 30% na primeira instalação. Mas o mais expressivo, um duto de 7 vias. O próximo sopramento, depois da primeira obra, que foi escavação, onde eu tive essa redução de 25% a 30%, ela chega a ser 1/5 apenas do valor do que seria de se lançar um novo cabo. Isso que é muito interessante, porque a infra está toda pronta. A ampliação se dá com um custo muito baixo, 20% aí do que seria a instalação de um novo cabo convencional. Sim, eu tinha dois slides aqui da minha apresentação que falava justamente sobre isso, foram os dois que deram problemas, tá? Então, assim, dentro do ecossistema da microtecnologia, a gente tem muitos ganhos, tá? Além de logística, que é totalmente diferente entre a obra convencional e microvala, que tem uma redução muito grande, tá? Pensando na expansão futura, que é o que o Marco Antônio falou agora, tá? E além disso, a gente tem uma redução de mão de obra, né? A gente tem uma redução de hora, que isso faz que o sistema seja, o Marco falou em 25%, 30%. Aqui em São Paulo, a gente já sabe que essa redução já chegou a 40%, tá? Então, já tem operadores falando em redução de mais de 40% em relação a uma obra convencional. Então, como que você reduz isso? Você reduz material, você reduz mão de obra, você reduz tempo de trabalho. Então, todos esses elementos juntos, eles conseguem chegar numa redução de até 40% aí numa instalação. Perfeito. Eu tenho uma outra pergunta aqui, que é do Helman, tá? Ele questiona, em rede metropolitana, a gente tem feito obra, ele quer saber com qual profundidade a gente tem feito obra, tá? Por conta das interferências. Eu, Evelyn Helman, tenho conhecimento que tem se usado microvalas aí de 45 centímetros de profundidade. Esse tem sido a média. Eu já vi obra com 30 centímetros e também já vi obra com 60 centímetros, tá? Pessoal, fica à vontade para, se alguém viu alguma coisa diferente do que eu estou falando. Não, tá bem dentro mesmo. A gente tem feito muito, Helma, entre 35 e 40, justamente para tentar fugir das interferências principais, né? Em alguns pontos onde essa interferência existe e não é possível passar por baixo dela, digamos assim, sobe-se um pouquinho ali naquele ponto para 25, coisa como isso, mas pontual. Mas o corte em si tem ficado entre 35 e 40 centímetros de profundidade. É o que a gente mais tem feito. Boa. Tem uma questão aqui da Ana Carolina Oliveira falando de rede aérea. Nesse fórum que a gente fez, a gente não falou de rede aérea, tá? Vai ser tema para um outro fórum, né? A rede aérea. Próximo mês, então o tema vai ser rede aérea, e ela questiona a distância de sopramento para a rede aérea. Eu não vejo diferença do sopramento entre uma rede aérea e uma rede subterrânea, né? Eu sei que tem algumas curvas adicionais, então na subida ali de um poste tem uma curva adicional, mas isso muda muito, Zé, o sopramento de uma rede subterrânea ou aérea? Não. A máquina não percebe a diferença, o desempenho é o mesmo. A vantagem de você fazer o sopramento em rede aérea é interessante porque você pode passar dentro de um microduto, de um duto subdutado que você tem com sustentação tipo figura 8, você pode passar vários cabos pelo mesmo duto subdutado com vários microdutos. Mas uma grande vantagem em uma obra, por exemplo, quando você vai atravessar grandes avenidas aéreas ou uma rua que passa um trio elétrico, por exemplo, que pode ter problema de manobra dos cabos durante um evento, você pode recolher o microcabo, cortar o duto naquela passagem da via, naquela travessia da via, e depois que acabou o evento, você sopra o microcabo de novo sem interferir em nada na qualidade do cabo, tudo mais. Você vai fazer o acoplo nas caixas de passagem normal. Então, isso economiza muito em termos de obra, se você tiver que fazer uma manobra de cabos por uma obra na via, ou vão mudar os postos, alguma coisa assim.
Na Vale, nós tivemos uma experiência interessante, estou falando o nome da empresa, na verdade, porque me foi liberado nesse sentido, tá? Eles nos deram autorização. Lá nós fizemos cerca de, em um único projeto, 120 quilômetros de rede aérea, com microdutos, trabalhando com unidades básicas. Nós conseguimos uma distância de sopramento muito interessante. Chegamos aí a lances, igual bem falou o Zé Carlos, né? Não muda, né? Sair do solo para o aéreo não muda. Mas o aéreo, ele nos permite uma coisa interessante frente ao solo, que é a visualização do trajeto. Como eu visualizo, eu estou enxergando como é que o trajeto se dá, eu escolho um bom ponto de sopramento. E a escolha de um bom ponto de sopramento nos deu lances de sopro de 2.300 metros, onde eu havia colocado, do ponto de vista de instalação e limite de sopramento, caixas de passagem e de derivação e de ressopro a cada 700 metros. Eu bypassei 3 caixas direto e consegui mandar microfibras aí a 2.300 metros, porque eu conhecia e enxergava o trajeto aéreo, daí eu escolhi um ponto mais alto para servir de apoio para a fibra descer, né? Descer sempre é mais fácil. Então isso também ajudou, embora as distâncias realmente sejam as mesmas, mas a visualização do trajeto te ajuda do ponto de vista de soprar distâncias maiores. Esse ponto do Marco é importante, porque a cabo de fibra ótica, quando você vai aproveitar a declividade do terreno, você sempre começa com uma descida. Se você tiver uma subida depois, não tem problema, mas comece primeiro com uma descida, porque a descida ajuda a empurrar o cabo na subida, formando uma espécie de um trem, tá? E isso facilita muito. Então, a lógica de escolher o ponto é o pulo do gato que o Marco falou. Bom, é isso, pessoal. Eu tenho algumas outras perguntas, mas essas a gente vai deixar para o próximo fórum, tá? Eu queria que vocês fizessem aí os comentários finais de vocês, porque a gente passou 30 minutos do nosso tempo, então queria só respeitar o horário do pessoal, então que a gente fizesse os comentários finais aqui. Perfeito, pessoal. Eu queria, na verdade, agradecer aos nossos participantes aqui, agradecer aos nossos comentaristas aqui, que a gente conversou bastante, foi um bate-papo bastante interessante sobre uma série de aspectos que muitas vezes não estão escritos nos manuais, que não estão disponíveis a todos, e são conhecimentos que gostaríamos de repassar a todos que estão nos assistindo. Eu gostaria imensamente de agradecer a TecNexus e a Empretec por participar conosco nesse novo modo de trabalho, nesse novo tipo de conversa, nesse novo tipo de disseminação de conhecimento, e nos colocamos totalmente à disposição de todos os envolvidos, de todos os nossos telespectadores, podemos dizer assim, né? Mas agradeço imensamente a participação de todos. Eu também gostaria de agradecer, especialmente aí ao Marco e ao Zé, né, por fazerem parte aqui do nosso fórum. Eu acho que foi muito rico a participação de vocês. A gente não quer mostrar aqui o que é o produto ou o que é fazer microtecnologia. A gente quer mostrar para o pessoal a nossa vivência, né? Então, como vocês têm feito isso há bastante tempo com a gente, eu acho importante mostrar para o pessoal como que é o dia a dia de quem está ali na linha de frente fazendo, porque eu acho que ainda tem muito receio das pessoas e falar assim, mas isso não tem no Brasil. Sim, nós temos isso no Brasil e tem gente fazendo muito bem esse trabalho e vocês são 2 pessoas que têm feito isso muito bem. Muito obrigada a vocês 2. Eu queria fazer uma reverência ao Marco, porque ele colocou o expertise da empresa dele à disposição até da concorrência. Isso é muito louvável da sua parte, Marco. Parabéns. E queria dizer que o sopramento é uma coisa que veio para ficar no mundo, né? E queria agradecer também a Dura-Line, a Marcelo e a Evelyn pela possibilidade de participar desse fórum muito interessante. Muito obrigado. Pessoal, obrigado, né? Marcelo, Evelyn, Zé Carlos, oportunidade aqui de estar com vocês e um grande prazer. Obrigado a todos os presentes. Eu vou lembrar 10 anos atrás, quando nós começamos com microdutos, né?
o primeiro projeto nosso foi na CSN. E lá, depois de desmistificar a tecnologia, digamos assim, né, eu fui lá para fazer uma reunião de meia hora. Eu fui sabatinado durante 2 dias, sem intervalo comercial, um conjunto de engenheiros, que o pessoal falou, poxa, quem é essa empresinha que está chegando aqui, pequenininha, que quer mudar, colocar uma tecnologia nova? Quem são vocês para poder falar? Você está falando na CSN. Então, eu vou ficar na mão de uma empresa chamada TecNexus, é isso que nós estamos falando? Então, depois de responder todas as questões técnicas sobre o tema, e eles verificarem que a solução de microdutos era a solução para a grande maioria dos problemas que eles tinham, eu tinha falado de inúmeras vantagens. Eu me deparei com a seguinte pergunta. Um senhor me levantou a mão e falou, perfeito, Marco Antônio, 2 dias de sabatina, você passou na sabatina. Agora me fala o seguinte, qual que é o problema dessa tecnologia? Até agora você só falou de benefícios, você provou cada um deles, mas qual que é o problema? E ele me pegou naquele momento, que eu não estava pronto para falar de um problema. E eu me lembrei de um problema que eu conseguia ver. Era o fato de ser novo no Brasil e não haver uma empresa, um fabricante que fabricasse microdutos no Brasil. Então, isso era um problema para uma empresa tão grande quanto a CSN. Falei, olha, o problema que eu vejo é o fato de ser novo. Então, o novo hoje, por ser tudo importado. E hoje, acho que graças a Deus aqui, graças à iniciativa de vocês da Duraline, este problema está resolvido. Então, a solução, que é uma solução de 35 anos de Europa, está pronta para ser instalada no Brasil com louvor, assim como é feito em todas as partes do mundo. E aqui, nós, os presentes, e quem está assistindo também, que tem grande interesse nisso, podem partir para essa tecnologia, nos pontos onde ela se aplica, ela se encaixa muito bem com todos esses benefícios que a gente bem falou aqui agora. Tá certo? E obrigado. Muito bom. Eu queria falar para o pessoal que fez perguntas no chat, o que a gente não conseguiu responder hoje. A gente pode mandar essas perguntas pro e-mail de vocês, tá? Ou serão perguntas que serão respondidas aí nos outros fóruns, né? Porque a gente já tem aí fórum agendado até novembro? Outubro. Por enquanto, outubro aí com pelo menos 4 temas diferentes, né? Quem já pediu uma segunda parte aí, então a gente tem tema para tratar aí nos próximos meses. Quero agradecer ao pessoal que participou, tá? Se tiver alguma dúvida que também não foi colocada no chat, quiser endereçar algum dos 4 aqui, fiquem à vontade, tá bem? É isso, pessoal. Muito obrigada e bom final de semana para vocês. A todos. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.